E o Eterno disse: Não é bom que o homem fique sozinho. Farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Então o Eterno formou do pó da terra todos os animais do campo e todos os pássaros do céu e levou-os ao homem para ver que nome ele daria a cada um. Eles seriam chamados pelo nome escolhido pelo homem, qualquer que fosse. E o homem deu nome ao gado, aos pássaros do céu e aos animais selvagens. Mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companheira. Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num trecho de texto que, à primeira vista, parece quase um pormenor, mas que, na verdade, contém um dos dramas humanos mais fundamentais. Estamos a falar de Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 20. As nossas fontes para esta análise são, claro, o próprio texto bíblico, mas também extratos de um comentário teológico clássico, Patriarcas e Profetas, e uma análise que vai, escavar fundo no significado de algumas palavras hebraicas. A nossa missão é tentar perceber porque é que, num mundo perfeito, a primeira coisa a ser declarada não boa foi... É um ponto de partida fascinante, sem dúvida. E é crucial entender que isto não é só uma curiosidade teológica. É uma questão profundamente existencial. A forma como concebemos a nossa necessidade de relacionamento, de interdependência, acaba por moldar tudo. As nossas vidas, as nossas famílias, tudo. E esta pequena passagem oferece-nos um vislumbre daquilo que poderíamos chamar o nosso desenho original. O nosso firmware relacional, por assim dizer. Vamos então diretos ao ponto. Depois de uma série de avaliações em que tudo é bom, bom, muito bom, de repente, em Gênesis 2:18, surge a primeira dissonância. Não é bom que o homem fique sozinho. O que me impressiona aqui é o contexto. Isto não é dito depois de uma catástrofe Não. ou de uma falha. É dito no auge da perfeição, no jardim do Éden. O homem tem um propósito, um ambiente perfeito, comunhão com o Criador, e mesmo assim falta algo. E essa falta é identificada por Deus, não pelo homem. Este é um detalhe que as nossas fontes sublinham como sendo de uma importância imensa. Repara, Adão não se queixa. Certo. Não há qualquer indicação no texto de que ele sentisse uma angústia ou que verbalizasse uma carência. Ele está ocupado, a trabalhar, a viver. A iniciativa parte de uma perspectiva divina que compreende a sua criação de forma mais completa do que a própria criatura. É como um arquiteto que olha para a sua obra e diz: está quase, mas falta aqui uma peça fundamental. Que imagem poderosa. A solidão não é então um problema que surge da imperfeição, Não. mas uma condição incompatível com a plenitude, mesmo na perfeição. Mostra que a autossuficiência, por mais nobre que possa parecer em algumas filosofias, não era o objetivo. Fomos feitos para a ligação. Precisamente, a necessidade de companhia não é um plano B, não é um remendo. Está inscrita no nosso código-fonte, digamos assim. A solidão é o primeiro obstáculo à benção completa. E a solução proposta é tão reveladora como o diagnóstico. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idónea. E é aqui que as coisas se complicam, historicamente. Pois é. A palavra ajuda ou auxiliadora vem carregada de séculos de interpretação cultural. Muitas vezes foi lida com uma conotação de... Subordinação. Exato, de assistente. Suspeito que o hebraico original tenha uma história muito diferente para nos contar. Certo. Completamente diferente. E é aqui que a análise linguística se torna uma ferramenta de descoberta incrível. A expressão original hebraica é Ezer Kenebdo. Temos de a desmontar. Ok. Comecemos por Ezer. Esta palavra é traduzida como ajuda ou auxílio, mas não no sentido de um criado ou de um assistente júnior. Que tipo de ajuda é então? É um auxílio forte, um socorro vital, essencial. E o detalhe mais espetacular, que as fontes filológicas não se cansam de realçar, é que este mesmo termo, Ezer, é usado dezenas de vezes no Antigo Testamento para descrever o próprio Deus. A sério? Sim, nos Salmos, por exemplo, Deus é repetidamente invocado como o meu Ezer, o meu socorro, a minha força na batalha. Uau, espera um pouco. Isso muda tudo. Se a mesma palavra usada para a ajuda que Deus oferece à humanidade em desespero
é usada para descrever esta companheira, então estamos a falar de um poder que salva, não de um poder que serve passivamente. É essa a ideia. E essa. A escolha desta palavra por si só destrói qualquer argumento de inferioridade. Não se está a falar de alguém para executar tarefas, mas de alguém que traz uma força essencial que faltava. É um socorro, um reforço estratégico. E depois temos a segunda parte da expressão, que é igualmente revolucionária, a Knegro. E o que significa Knerdo? Literalmente significa algo como correspondente a ele, em frente a ele ou face a face com ele. A imagem visual é poderosíssima. Uhum. Não é alguém que está atrás a seguir ordens. Não é alguém que está abaixo, numa posição inferior. É alguém que se posiciona diante do outro, no mesmo nível, olho no olho. É a imagem de um espelho, de uma contraparte com a mesma estatura. O livro Patriarcas e Profetas capta isto de forma muito precisa ao usar a expressão auxiliadora correspondente. A palavra-chave é correspondente. Portanto, a solução para a solidão não era só outra pessoa. Não. Era uma pessoa de força igual, Ezer, e de estatuto correspondente, que é Negod. Uma parceria de iguais. Uma parceria de iguais em essência, mas complementar em função. A ideia não é de redundância, mas de sinergia. Juntos, formam um todo que é mais forte do que a soma das partes. Não se trata de uma ajuda meramente funcional, tipo, preciso de ajuda para tratar do jardim. Certo. Mas de uma correspondência existencial. Preciso de alguém que partilhe da minha natureza e do meu propósito. Isso faz todo o sentido. Mas há um detalhe na história que sempre me pareceu estranho e que as nossas fontes também exploram. Se Deus já sabia o diagnóstico, a solidão, e já tinha a solução, Sim. por que a longa pausa para fazer o homem dar nome a todos os animais? Parece um desvio. Um desvio que, na verdade, é o coração do processo de aprendizagem. E aqui a narrativa revela uma psicologia incrivelmente sofisticada. As fontes sugerem que este momento foi uma autêntica aula prática, um ato pedagógico de uma profundidade imensa. Em vez de simplesmente dar a solução, Deus cria as condições para que o homem sinta a necessidade dessa solução. Ou seja, ele está a criar a pergunta no coração do homem antes de lhe dar a resposta. Exatamente. Imagina a cena. Adão, no exercício da sua autoridade, observa, analisa e nomeia cada criatura. O leão, a águia. Ele vê poder, vê beleza, vê complexidade, vê pares por todo o lado. Uhum. Ele está rodeado de vida, de companhia biológica. Mas, em todo este processo, ele está ao mesmo tempo a catalogar a sua própria singularidade e, por consequência, a sua própria solidão. Imagino que tenha sido um processo algo melancólico. Ver toda esta vida a fervilhar e sentir que nada daquilo te responde de volta ao mesmo nível. É a sensação de estar numa multidão e ainda assim sentir-se profundamente só. É a analogia perfeita. Ele não encontrou uma kenegdó, uma correspondência. Nenhum animal partilhava da sua consciência, da sua capacidade de diálogo, da sua vocação. E é este processo que transforma uma carência que ele nem sentia numa necessidade consciente. Uma das nossas fontes resume isto numa frase brilhante. A ausência prepara o valor da presença. Ele teve de sentir o vazio para poder reconhecer e celebrar a plenitude quando ela chegasse. E que celebração foi? A reação dele quando finalmente vê a mulher não é um simples olá, é uma explosão poética. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Há um alívio, um reconhecimento imediato. Ele só pôde dizer, esta sim, porque já tinha visto tudo o resto e concluído que aquele, não. Precisamente, a procura infrutífera tornou a descoberta gloriosa. Ele não sabia exatamente o que lhe faltava até procurar e não encontrar. Este processo formativo criou nele o apreço pela solução, de uma forma que uma criação instantânea se calhar nunca conseguiria. Então, vamos transportar isto para hoje. Já passaram milénios, mas a experiência humana central não mudou assim tanto. O que é que tudo isto significa? Como é que esta compreensão de Ezer Kenegdó, esta parceria de ajuda forte e correspondente, pode desafiar a nossa visão sobre relacionamentos ou até sobre liderança? Se ligarmos isto ao panorama geral, este conceito antigo funciona como um corretivo poderoso para dois extremos problemáticos com os quais ainda hoje lutamos. Por um lado, desconstrói por completo o mito do indivíduo totalmente autossuficiente. O self-made man. Exato. Aquele que o orgulhosamente declara não preciso que ninguém. O texto é claro. Mesmo na perfeição,
Fomos desenhados para a interdependência. A nossa força não está no isolamento. E qual é o outro extremo que corrige? O da dependência desigual. Corrige a ideia de que um relacionamento saudável se baseia numa hierarquia de poder, onde uma pessoa domina e a outra serve, onde uma lidera e a outra simplesmente segue. O modelo Ezer-Kenegdo propõe que a plenitude não surge nem da solidão, nem da dominação, mas de uma parceria madura, com respeito mútuo e dignidade igual. A ideia de uma parceria de iguais é poderosa, mas sejamos honestos, na prática, muitas das nossas estruturas, sejam familiares, sociais, empresariais, ainda funcionam com base em hierarquias claras. Como é que este modelo ideal se aplica a um mundo imperfeito? Essa é a grande questão. E a chave está em redefinir o que entendemos por liderança. Uma das nossas fontes aponta que a ajuda verdadeira, a Ezer-Kenegdo, não anula a liderança. Ela a completa, eleva-a. A liderança, neste modelo original, nunca foi pensada como o exercício solitário da autoridade, mas como uma responsabilidade partilhada. A ajuda não compete com a liderança. Ela a humaniza, fortalece e equilibra. Gosto dessa ideia. A parceria não reduz a liderança e leva-a. Pensemos no exemplo prático, fora do contexto romântico. Pensa no copiloto de um avião. Certo? A sua função assina-la Ezer-Kenegdo para o capitão. Ele não anula a autoridade do capitão, mas a sua presença, a sua competência, o seu segundo par de olhos, a sua capacidade de assumir o controle se necessário torna toda a operação infinitamente mais segura e eficaz. É uma ajuda de força e correspondência a 10 mil metros de altitude. A liderança do capital torna-se mais robusta, não mais fraca, por causa desta parceria. E isto aplica-se a um casamento, a uma equipa de gestão, a qualquer parceria humana. É uma inversão total de perspectiva. Passamos de uma visão de hierarquia para uma de sinergia. É incrível como uma análise a 2 ou 3 palavras hebraicas nos pode levar numa viagem tão profunda. Partimos de uma simples declaração, não é bom, e chegamos a um modelo de interdependência que é radicalmente igualitário e respeitoso. Se tivéssemos de resumir os grandes momentos de viragem desta nossa conversa, quais seriam? Para mim, o primeiro foi perceber que a solidão foi a primeira coisa declarada não boa, o que diz muito sobre a nossa necessidade de conexão. O segundo foi, sem dúvida, a redescoberta da expressão Ezer-Kenegdo, que transforma a ideia de ajuda de submissão para uma parceria de força. Sim. E, por fim, a beleza daquela aula prática com os animais. A ideia de que é a experiência da ausência que nos ensina o verdadeiro valor da presença. Concordo plenamente. E talvez para terminar valha a pena deixar uma reflexão final que emerge de todas estas fontes. Há vazios na nossa vida que não se resolvem com mais atividade, nem com mais poder, nem com mais conquistas. Às vezes essas ausências que sentimos não são um problema a ser eliminado, mas sim um sinal, um eco do nosso desígnio original, um sinal que nos lembra que fomos criados para relacionamento verdadeiro, para companhia que corresponde, para uma presença que caminha junto. Uma ideia que nos deixa a pensar. E que talvez nos leve a uma última pergunta. Uma pergunta para cada um levar e ponderar em silêncio. Olhando para a nossa vida, para as nossas relações, para o nosso trabalho. O que hoje nos cerca, mas ainda não nos completa.